Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui para poder deixar uma mensagem, uma reflexão para nós nesta tarde, que diz lá no livro de Jonas, do seu capítulo 1, do 1 ao 5, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava ao ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar-se do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia em profundo sono. O livro que lemos é um livro bastante conhecido, um livro do profeta Jonas, no qual Jonas foi um profeta hebreu do Antigo Testamento, filho de Amitai, e era morador de Gat-Hefer, uma cidade próxima de Nazaré. Ele foi escolhido por Deus para proclamar esta mensagem de arrependimento e salvação para a nação pagã da Síria. Seu ministério ocorreu no período aproximado entre 800 e 700 anos de Cristo, mesmo o período que Deus usou outros profetas como Amós, Oséias, Isaías e Miqueias para profetizarem a Israel. Naquele tempo, a cidade de Nínive era uma cidade muito violenta, uma cidade muito cruel, que tinha seus históricos de destroçar os corpos das pessoas, mutilares. Era uma cidade bastante violenta, no qual chegou até Jesus esta informação, como diz no capítulo, que veio a palavra dizendo que era uma cidade muito violenta, no qual Jesus, sabendo de toda aquela violência naquela cidade, levantou um profeta para poder proclamar a mensagem de arrependimento naquele lugar, que diz assim no início: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque subiu até a minha presença. No qual chegou até Jesus essa informação, no qual designou esta pessoa para poder proclamar a mensagem de arrependimento. Da mesma forma, Jesus faz com a gente, levanta a gente para que a gente, assim como a gente foi proclamado a receber a mensagem de arrependimento, a gente também devemos levar essa mensagem de arrependimento para aquelas pessoas que ainda não alcançou a Cristo. E graças a Deus que a gente alcançou a Cristo, estamos aqui de corações livres, abertos, recebendo o Senhor cada dia de nossas vidas. No qual Jonas ficou sabendo da informação. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, pelo fato de querer fugir da presença de Deus e do propósito de Deus na vida dele, ele achou que simplesmente fugir da presença do Senhor, ele ia estar anulando o projeto que Deus tinha na vida dele, não só na vida dele, mas como na vida daquelas outras pessoas. Mas Deus manda em tudo. Deus manda no vento, manda no dia, na noite, e no qual Deus levantou ele, só que ele queria fugir da presença de Deus. E muitas das vezes a gente acha que vai fugir de Deus e não vai dar em nada, que Deus não está vendo a gente, que pelo fato da humanidade ser bastante grande, Deus não vai ver a gente. Mas a gente pode estar muito enganado, porque Deus vê a gente. Deus
Deus observa tudo que a gente está fazendo. Tudo que for de bom ou de ruim nessa vida, Deus está vendo. E Jonas tentou fugir, da presença de Deus. Mas o que é que Deus fez? Ele achando que Deus não estava vendo ele, diz no versículo 4: Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar. Muitas das vezes a gente recebe algumas orientações de Deus através da tua palavra, através da tua leitura, e a gente acaba correndo do Senhor. Muitas das vezes Deus não é que Ele quer que a gente passe por momentos difíceis na vida. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva alegre, feliz na presença dEle. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. E realmente, se Deus venceu o mundo, quem não somos nós para não poder vencer também? E é onde que no qual, algumas vezes a gente se torna um Jonas, quer fugir da presença de Deus. E o que é que Deus faz? Acaba mandando uma tempestade em nossas vidas, para que a gente aprenda que a gente não manda em nada, que a gente não consegue controlar nada, que a gente não consegue fugir de nada, que a gente, quando aceita Cristo, a gente tem que ser apenas dependente do Senhor. Não podemos fugir do Senhor para nada. Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Deus mandou esta tempestade para Jonas ver que ele não manda em nada. Um simples fato dele descer para o porão e dormir não ia anular o projeto que Deus tinha na vida dele. Quantas vezes a gente desce para o porão e vai dormir? Quantas vezes a gente pega uma passagem para um outro lugar no qual Deus não manda a gente ir para aquele outro lugar, e a gente pega e vai para fugir da presença do Senhor? Quantas vezes o inimigo tem um navio disponível para a gente fugir da presença do Senhor? É assim, meus irmãos, nossa vida é assim. Todas as vezes que Deus tem um propósito em nossas vidas, o inimigo sempre vai ter um navio disponível para a gente fugir da presença do Senhor. Mas a gente se manter firmado e sabendo que aquilo ali é obra do inimigo, a gente consegue se safar de todas as formas, de todas as astúcias do diabo. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Onde que no qual o Senhor lançou o mar. Aí tem o capítulo 5 que diz, então, o versículo 5: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e tendo se deitado, dormiu em profundo sono. Ou seja, quantas vezes a gente coloca a pessoa em nossas vidas sem saber que de fato aquela pessoa vai causar uma certa turbulência em nossas vidas, uma certa tempestade. A gente não sabe como é o comportamento de cada pessoa que vai fazer em nossas vidas. E aqueles marinheiros não sabiam que de fato, se colocasse Jonas no navio, ia trazer todo esse prejuízo, ia trazer toda essa turbulência na vida deles. Aí eles começaram a perder fazendas, perder seus bens, achando que era o peso que estava sobre o navio. E na verdade o peso que estava sobre o navio era o propósito que Deus tinha na vida de Jonas, que Jonas estava fugindo. Muitas das vezes o peso que a gente carrega pelo fato de não ir seguir o nosso propósito é muito ruim. Muitas das vezes Deus manda a gente ir para os lugares e a gente não vai. Às vezes a gente tem a atitude de Jonas. Às vezes a gente precisa de uma tempestade para de fato ver que é aquilo que Deus quer em nossas vidas. E na verdade, às vezes a gente precisa simplesmente orar, olhar e confiar que aquele é o propósito de Deus nas nossas vidas. Que nem sempre o que é melhor para a gente é o melhor para Deus. Sempre o melhor que Deus tem para nós tem que ser o melhor para a gente também. O não de Deus, às vezes, a gente não aceita. De fato, que a gente que tem um hábito de querer as coisas tudo como a gente quer. Tudo como a gente quer. E as coisas não é assim. Aí diz aqui no versículo... Aí diz no versículo 6: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tem 2 miocos? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos.
Ou seja, eles desceram ao fundo do navio para procurar Jonas e achou Jonas dormindo. Muitas das vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa no qual a gente pega e vai dormir. A gente não vai fazer o que Deus quer, a gente não vai fazer o que Deus pede. Aí ele continua no 7: e dizia a cada um aos seus companheiros: vinde e lançaremos sortes, para que saibamos por causa de nós sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu de Jonas. Aí ele diz: então disseram: declara tu agora por causa de que sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde tu vens? E qual é a terra? No qual eles lançaram as sortes, e as sortes foram definitivas, e caiu em Jonas. Aí Jonas pegou e disse a eles no capítulo 9, e disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ou seja, ele reconheceu que ele era hebreu, que teme ao Senhor e que estava ali por um propósito que Deus tinha mandado ele fazer, e no qual ele tinha fugido desse propósito. Ele errou, ele não fez o que Deus queria. Aí continua no versículo 9: e ele lhes disse, não no 10, perdão: então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que tu fez isto? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E no 11: e disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se tornando cada vez mais impetuoso. 12 diz: e disse: levanta-me e lancei-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveste a tempestade. Ou seja, Jonas tinha caído em si, que a fuga que ele tinha dado da presença do Senhor tinha trazido consequências para a vida dele, não só para a vida dele, como na vida daqueles marinheiros também, que não tinha nada a ver com a história. Aí ele pediu para aqueles marinheiros lançarem ele ao fundo do mar. Mesmo assim, aqueles marinheiros continuaram descartando suas coisas e tentando remar contra o mar. Mas chegou uma hora que eles tomaram umas atitudes. Aí eles, no 14 diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos para que não pereçamos por causa da alma deste homem, que não ponha sobre nós um sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Ou seja, eles rogaram ao Senhor pelo fato de conhecer que Jonas era um profeta hebreu e temia ao Senhor, e eles sabiam quem era o Senhor, aqueles marinheiros. Ou seja, eles pediram, clamou ao Senhor, rogou para que eles não tivessem culpa disso. Pense que situação, meus irmãos. Eles chegaram ao ponto de rogar para que eles não pagassem pelo sangue daquele homem. Então eles pegaram Jonas e jogaram ao mar, a atitude que eles teve depois de rogar ao Senhor. E diz no 15: e levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Ou seja, nesse exato momento, eles descobriram que de fato o problema era Jonas. Assim que jogou Jonas ao mar, o mar cessou. Você acha que esses marinheiros soubessem que quando Jonas foi comprar essa passagem para esse navio, eles sabiam que ia dar toda essa turbulência, essa tempestade, ao ponto de eles perder tudo, perder suas fazendas e seus bens por causa da tempestade? Muitas das vezes é isso em nossas vidas. As pessoas entram em nossas vidas e acabam nos destruindo, nos acabando, não só com palavras e com outros tipos de coisas também. Acaba nos destruindo, que se a gente para pensar, a gente tem uma mania de pensar: meu Deus, se eu soubesse eu não fazia isso. Mas a gente já sabia porque Deus deu um sinal. Mas muitas das vezes a gente é o quê? A gente é teimoso, a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer. Espera passar pelo fundo do poço. Foi o que aconteceu com aqueles marinheiros e com Jonas também. Aí diz aqui no versículo 16: temeram, pois, estes homens ao Senhor. Eles temeram, tiveram medo, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, toda a turbulência que teve no navio ocasionou nisso. Eles fizeram voto ao Senhor e sacrifício a Deus. Aí que é que Deus diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites nas estranhas do peixe. Ou seja, Deus
livrou a vida daqueles marinheiros, daquela tempestade, jogando Jonas no mar, para que aquela tempestade se acalmasse. Mas tem um porém: Deus preparou um peixe para Jonas. Mais uma vez, para Jonas entender que as coisas não estão sob o controle dele, e sim sob o controle do Criador. E diz no 2: e orou o Senhor seu Deus das estranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu da sepultura, e gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ou seja, quando a gente está desesperado, quando a gente está angustiado, quando a gente está precisando de algo, o que é que a gente faz? Clama a Deus. E Deus faz o quê? Deus nos ouve e nos responde. A tua palavra diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Isso de fato é verdade. E Jonas clamou ao Senhor, orou ao Senhor, ao ponto de chamar a barriga do peixe de inferno. Jonas chamou. E o que é que Deus fez? Deus deu uma outra oportunidade a ele. Só que ele agora se atentou à voz do Senhor. De fato, ele viu que o caminho dele era aquele e não o que ele queria, em ter comprado um navio errado, a passagem errada. Aí o que é que ele fez? Ele ouviu a voz do Senhor. E diz aqui no capítulo 3: e veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, a segunda vez, ou seja, uma outra oportunidade Deus deu a ele de proclamar a mensagem de arrependimento naquela cidade violenta e sangrenta, e dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Jonas foi até aquela mensagem no qual diz que Andada era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E Jonas entrou pela cidade proclamando a mensagem de arrependimento. Jonas entrou gritando a mensagem de arrependimento, no qual ele nem teve muito trabalho para poder proclamar a mensagem, que no 5 já diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, do maior até o menor. Ou seja, a mensagem de Jonas chegou até o juiz, até o rei, dizendo: a esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu de um saco e sentou sobre cinza. A mensagem de Jonas foi tão importante, meu Deus, naquele lugar no qual todas aquelas pessoas se arrependeram, seja do maior ao menor, do rei ou do pequeno ao grande. Ou seja, muitas das vezes o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é muito maior do que a gente imagina. Muitas das vezes a gente fica com uma certa desconfiança, a gente fica querendo fugir da presença do Senhor, e às vezes as coisas não é assim. E Jonas, ele conseguiu fazer o que o Senhor pediu, e disse que naquela cidade por volta de 3.000 pessoas foram salvas, se arrependeu dos seus maus caminhos. E aqui eu trago para vocês uma pequena reflexão. O que aprendemos com a desobediência de Jonas? O que aprendemos com a desobediência de Jonas é de como a relutância em seguir a vontade de Deus pode nos trazer consequências negativas para nós mesmos e para aqueles aos nossos redores. Ou seja, às vezes a gente não quer seguir as vontades de Deus e a gente não acaba só prejudicando nossas vidas, e sim a vida dos outros também. Às vezes a gente tem uma mania de ser durão, de querer fazer as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço. E não é assim. A gente tem um propósito. Todas as vezes que a gente escolhe um de nós, é para trazer um propósito em nossas vidas. Aí diz aqui também: essa história ilustra que Deus tem um plano para nossas vidas. E como seus servos devemos estar prontos para seguir as instruções, mesmo que não compreendemos completamente o que Ele está nos pedindo. Quantas das vezes a gente ouve uma voz de Deus, mas a gente fica indeciso se de fato é aquilo mesmo que Deus está pedindo para a gente fazer. Quantas das vezes a gente se recua, a gente quer se livrar do trabalho de Deus, das promessas de Deus em nossas vidas. E as coisas não é assim. A desobediência de Jonas também nos ensina que, como ser humano, somos falhos e podemos errar. No entanto, se nos arrependemos sinceramente e pedimos perdão a Deus,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos conceder uma nova oportunidade para seguir os seus caminhos. Ou seja, Jonas teve o primeiro chamado dele, que Deus disse a ele, só que ele fugiu, só que ele se arrependeu na barriga do peixe. Ele clamou, dizendo que na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da sepultura, e gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ou seja, muitas das vezes a gente grita, clama, pede socorro, e Deus escuta as nossas vozes. A palavra de Deus diz em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciareis coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Realmente, Deus pede para a gente nos clamar e que vai dar coisas boas e firmes em nossas vidas. E por fim, a desobediência de Jonas também nos ensina sobre a importância de obedecer a Deus, o poder do arrependimento e o amor e a misericórdia de Deus para todas as pessoas e nações. Ou seja, Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Aquela nação era uma nação bastante violenta, uma nação bastante cruel, no qual Jonas odiava Nínive e Nínive odiava Jonas. O que é que Deus fez? Levantou Jonas. Muitas das vezes a gente odeia fazer alguma coisa, não quer fazer aquilo, e Deus nos levanta a gente sempre para fazer aquilo que a gente não quer, e a gente acaba fugindo. E isso de fato é uma verdade. A gente foge, mas Deus tinha um propósito naquela cidade. Deus tinha um propósito que Jonas não teve nem muito trabalho para poder proclamar um evangelho naquela cidade. Aí tem aqui 5 lições que aprendemos com a história de Jonas. O amor e a misericórdia de Deus são para todas as nações. A história de Jonas nos mostra que Deus ama todos os povos, mesmo aqueles que não são povos de Israel. Deus escolheu Jonas para pregar a mensagem de arrependimento aos ninivitas de uma nação pagã. E quando eles se arrependeram, Deus poupou a cidade da destruição. No entanto, isso nos mostra que Deus tem um amor e misericórdia universal para todas as nações. Ou seja, aquela cidade já estava decretada a ser destruída, mas como Deus tem compaixão, como Deus tem misericórdia sobre os povos, Ele enviou Jonas para programar a mensagem de arrependimento naquela cidade. A importância da desobediência. Inicialmente, ele desobedeceu a Deus e fugiu em direção contrária. A cidade de Nínive, mas no final aprendeu que obedecer é fundamental. Deus tem um plano para cada um de nós e espera que obedecemos às suas orientações. Ou seja, quando a gente é chamado, quando a gente é escolhido para viver os propósitos de Deus, é porque cada um de nós já tem um objetivo na igreja de Deus em nossas vidas. Deus não chama ninguém em vão à toa. Deus chama aqueles que Ele sabe que Ele vai capacitar, edificar e vai trazer mais almas para perto dEle, para reconhecer que Cristo é o Senhor Salvador de nossas vidas. Aí tem o capítulo, a terceira diz: o perdão e a compaixão de Deus são incondicionais. Quando Jonas se arrependeu de sua desobediência, Deus o perdoou. Deus não fica preso a nossas falhas e fraquezas, mas está sempre pronto para nos perdoar e oferecer outra chance. O perdão de Deus é incondicional e está disponível para todos aqueles que clamam por Ele. Ou seja, quantas das vezes a gente é fraco, a gente peca, a gente não faz aquilo que Deus quer e a gente acaba dobrando o joelho e pedindo perdão. Deus não limita perdão, Deus não limita a bênção sobre nossas vidas. Ou seja, meu irmão, Deus é misericordioso. Deus deu o seu Filho para nos salvar, meu Deus. Quem é que vai dar o Filho para nos salvar? Foi chicoteado, blasfemado, judiado, caluniado, tomou cusparada na cara, meu Deus. Foi tão triste o que Jesus passou aqui na terra em prol dos nossos pecados, meu Deus. E mesmo assim Ele nos ama, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós e Ele quer o melhor para nós. O poder da oração. Quando Jonas estava no ventre do grande peixe, ele clamou a Deus por ajuda e foi ouvido. Isso nos mostra o poder da oração e como ela pode mudar a situação de Deus. Sempre houve uma oração sincera e podemos responder de maneiras surpreendentes. Ou seja, Jonas clamou, orou
e pediu a Deus para tirar ele daquela situação. A gente também é dessa mesma forma. Quando a gente ora com fé, ora com a certeza, ora com a convicção que Deus tem o melhor em nossas vidas, a gente clama, a gente chora, a gente jejua, a gente dobra os nossos joelhos, meu Deus, porque Ele é o único que nunca vai nos deixar desamparados. Você pode pedir ajuda a alguém, a qualquer pessoa, a pessoa vai desamparar, mas Deus no momento certo Ele vai agir, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai levantar aquilo que você estava esperando, seja lá o que for de bom na sua vida. Deus irá trabalhar ao seu favor. Continue firme, perseverando e entendendo que Deus tem o melhor para nossas vidas. E fecho no 5 dizendo: a paciência de Deus. Jonas ficou triste com a compaixão divina pelos ninivitas, mas Deus respondeu que eles eram uma nação grande e que Ele tinha compaixão por eles também. Isso nos mostra que Deus é paciente e misericordioso e está sempre pronto a dar uma outra chance. Lembre-se que Deus tem um plano maior e muitas das vezes precisa ser paciente e confiar no seu tempo e propósito. Ou seja, muitas das vezes a gente quer as coisas como a gente quer. A gente às vezes tem que ter paciência. A gente às vezes tem que ter cautela. A gente às vezes tem que ter sabedoria e compreender as coisas, que as coisas não é sempre como a gente quer. A Bíblia diz que tudo é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E é assim que é nossas vidas. Sabe aquele filho que você está orando, que você está lutando? Sabe aquele marido, aquela esposa, aquele casamento, aquela família para se converter ao Senhor que você está lutando? Continue orando, continue lutando, continue na fé que Deus irá restaurar, que Deus irá fazer aquilo conforme o teu coração pedir e conforme o querer de Deus também. Continue orando, continue se desbruçando mais nos braços do Senhor. Sabe, da mesma forma que Deus aquietou aquele mar, jogando Jonas naquele mar, da mesma forma Deus pode fazer na vida de cada um de vocês, na família de vocês. Você pode chegar em casa hoje e seu filho dizer: mãe, eu quero ser crente. Seu marido dizer: meu amor, eu quero ser crente. Sua esposa dizer: minha filha, eu quero ser crente. É assim a vida de Deus em nossas vidas. Nunca é de repente. Nada é de repente em nossas vidas. Deus tem algo melhor para nossas vidas. E você vai cantar um hino da vitória e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E de fato, se você continuar firme, perseverando, lutando, Deus irá fazer isso na sua vida. Eu estudava uma palavra no qual não era isso que eu ia trazer para a igreja, era uma outra palavra. O que é que eu fiz? Tornei a ler aquela palavra de novo, a que não era para ser pregada na igreja. Li a primeira vez, não estava conseguindo, estava entendendo a palavra, mas não estava conseguindo ter uma explicação, uma narrativa. O que é que eu fiz? Fui ler a palavra de novo. Dessa vez eu já não estava conseguindo entender nada sobre nada. Da terceira vez que eu fui ler essa mesma palavra, nada entrou na minha mente. Sabe o que é desaparecer tudo aquilo que você estudava todo dia para poder ler e não estava conseguindo entender? Foi eu. Aí foi orando a Deus, buscando ao Senhor o entendimento, no qual Deus disse, através de uma oração, eu cheguei até essa mensagem, cheguei até essa palavra, no qual vim entender que as coisas nem sempre é do nosso jeito, e sempre é do jeito de Deus. Eu tentei fugir dessa palavra aqui de Jonas, mas Deus não deixou eu fugir e trouxe até a mim esta palavra, no qual eu e você seja mais do que abençoado. Que Deus os abençoe, continue cuidando da vida de cada um de vocês. Um forte abraço, até mais.